Boa tarde a todos. Aqui estamos fazendo uma gravação de mais uma palestra das sextas-feiras, no horário das 15 horas, do Centro Espírita Casa do Caminho. No dia de hoje nós vamos falar sobre a beneficência. E está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item é a beneficência, que nós vamos falar. E no dicionário, nós pegamos a definição do que seria beneficência. É o ato, prática ou virtude de fazer o bem, o beneficiar o próximo, né? Então, a beneficência é isso. Essa relação que nós temos de fazer o bem ao nosso próximo. Que nós possamos estar bem conscientes em relação a isso, né? Que nós possamos praticar esse bem ao próximo, porque nós mesmos necessitamos que as pessoas possam fazer o bem a nós. Nós todos que estamos aqui nesse momento, nesse planeta, necessitamos nos acolher uns aos outros. Então, a prática do bem é uma coisa assim importantíssima para cada um de nós, né? E aqui no item 12 são seis itens, de 11 ao item 16. E nós hoje vamos trabalhar o item 16. Mas eu estou pegando aqui um trecho do item 12, né? Que ele fala assim, é São Vicente de Paulo, em 1858, em Paris. Ele fala o seguinte: a alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Então é importante que a gente comece essa palestra refletindo que nós temos que fazer a prática da caridade. E a caridade, ela engloba todas as virtudes que nós temos, né? Então a prática da caridade, ela vai nos sustentar, é o pilar de tudo isso, né? De todas as coisas que fazemos em relação ao outro, né? Então é importantíssimo. Por quê? Porque quando nós começamos a praticar a caridade, nós estamos deixando o nosso orgulho de lado. Estamos procurando diminuir em nós essa questão do orgulho, que é uma coisa que nos destrói e que não faz com que nós cresçamos. Então, a prática da caridade, ela vem combater essas dificuldades a qual nós temos, né? Então, que nós possamos, de uma forma simples, de uma forma singela, poder ajudar aqueles que estão necessitados, assim como nós. Então, quando nós começamos a praticar a caridade, nós estamos já trabalhando em nós esse sentimento de egoísmo. Já vamos começando a diminuir essa questão do egoísmo em nós. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que a outra pessoa, que aquela pessoa que nós estamos auxiliando, são pessoas que necessitam realmente do auxílio, mas é apenas um instrumento para o nosso crescimento, né? E muitas das coisas que as pessoas falam, né? Ah, eu não tenho dinheiro para poder ajudar aos outros, né? Nós não necessitamos especificamente da parte material para ajudar os outros. Nós podemos fazer tantas coisas, tantos benefícios sem gastar um dinheiro. Tem a passagem da mulher adúltera, por exemplo, né? Todos queriam apedrejar a mulher,
por ter cometido o adultério. E perguntam a Jesus, que está dizendo que estava na lei, que eles poderiam apedrejar aquela mulher. E Jesus falou, pode apedrejar desde que ninguém tenha algum pecado. E todos se retiraram, e ele faz a pergunta à mulher, falando, mulher, não tem ninguém que te condenes? Ela falou, não, Senhor, todos foram embora, então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Se nós pararmos para pensar, dentro dessa passagem, Jesus mostra para todos nós que ele teve indulgência com os pecados desta mulher. Acolheu esta mulher, deu um direcionamento de uma nova vida. Vá e não peques mais. E olhando dessa forma, né, nós podemos prestar atenção que não houve nenhum envolvimento financeiro em relação à questão de Jesus. E Jesus muda o caminho a qual esta mulher pode caminhar, de uma forma completamente diferente a qual ela vinha se conduzindo na vida. Então, meus amigos, nós podemos muito bem amparar a todos os nossos irmãos. Dentro da nossa família, quantos irmãos estão necessitados de uma palavra amiga, de uma indulgência para com os erros com eles? Que nós possamos perdoá-los pelos problemas que nos causam, porque nós também precisamos de indulgência, precisamos verdadeiramente do perdão das outras pessoas, porque nós também cometemos muitas faltas. Então, isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente, que todos nós estamos aqui nesse planeta para nos desenvolvermos em relação ao amor, porque só o amor vai nos transformar. E a prática da caridade faz com que possamos ir desenvolvendo essa questão de todos os nossos sentimentos mais nobres, porque ficamos diante de pessoas que muitas vezes estão necessitadas de um alimento, de roupa, de uma moradia. Então, é muito, muito importante que nós possamos ter essa condição. Entendermos que somente através desse processo de caridade, do trabalho na caridade, é que nós vamos poder ter um crescimento. Se tivermos um pouco de boa vontade, nós podemos ter um crescimento, porque todos nós queremos ser felizes. E a felicidade ainda não está aqui nesse mundo. Mas, ao partir do momento que conseguimos fazer determinadas ações no bem, nós passamos a nos sentir um pouco felizes. Não a felicidade a qual Jesus nos prometeu que não seria aqui na Terra, mas com o nosso progresso espiritual, nós vamos alcançando locais diferentes, planetas melhores, e vamos nos tornando cada vez mais melhores e tendo uma compreensão maior dessa vida espiritual e olhando para todos nós que estamos encarnados e podendo até nos amparar do plano espiritual, quando estivermos mais evoluídos, né? Então, é muito, muito importante que nós façamos a prática do bem. E a beneficência é isso. É perdão das ofensas, é indulgência, é um acolhimento dos nossos irmãos. Hoje, no item 16, o Espírito João, ele dá uma mensagem em Bordeaux, 1861, e ele vem falando várias formas a qual nós podemos ajudar ao próximo. A primeira, ele começa em relação a uma mulher rica. Já que ela não tem
necessidade de fazer os trabalhos domésticos, por que ela não pode usar este tempo para fazer os agasalhos para as crianças que estão no frio, para as pessoas que estão necessitadas? Já que ela tem todo um tempo, já que tem outras pessoas fazendo a sua atividade doméstica. Então, lhe sobra muito tempo para isso, né? Então, e ele dá um outro exemplo, então, até em relação à mulher rica, que ela pode também tirar do supérfluo dela para comprar alimentos, para comprar roupas para as crianças que vão estar no frio, né? Então, assim, nós começamos a ver que é possível as pessoas ajudarem, ou com uma parte financeira, ou com o seu próprio trabalho. Depois ele pega uma mulher rica, ou uma mulher pobre, uma obreira, né, a qual ele fala, se reporta em relação ao tempo dela, que é o único tesouro que ela tem. Então, que ela aplique esse tempo também, assim como a mulher rica, para na produção de agasalhos, porque o frio vai chegar, né? Então, nós temos que ter essa ideia que nós podemos ajudar de diversas formas. É muito importante que tenhamos a parte financeira, mas não é só a parte financeira. Se eu não tenho, eu tenho como ajudar o meu irmão de diversas formas. Um aconselhamento, perdoando as suas ofensas, né? Então, nós trabalhamos uma série de situações a qual não necessita do dinheiro. Então, que a gente tenha essa ideia. E ele continua aqui falando sobre essas obreiras que trabalham para Deus e confeccionam várias coisas para a igreja, né? E aí ele pergunta, mas por que ao invés de ficar fazendo determinadas situações para enfeitar a igreja, por que não aproveitar isso e fazer com que isso venha ter uma venda desse material? E não para que as pessoas cheguem lá e observem a habilidade a qual essas senhoras têm, porque estaria alimentando apenas o orgulho de cada uma delas. E ele coloca bem claro em relação a isso. Por que não vendes, já que tem essas habilidades, por que não vendes alguma coisa para ajudar os mais necessitados? E ele vem colocando também em relação a outras pessoas, né? Essa questão de todas as pessoas aqui, ele coloca, né? Não só dessas mulheres, que foram os exemplos que ele deu, e ele coloca das pessoas que trabalham. Será que elas não podem doar um pouco do que está ganhando com o seu trabalho, ou doar um pouco do seu talento para ensinar as outras pessoas? Por que ficar preso, apenas vinculado cada um à parte financeira? Por que nós não passamos a ter essa ideia de melhor ajudar ao nosso próximo? Porque todos nós, mesmo que tenhamos muito dinheiro, nós necessitamos de ajuda. Nós temos ainda grandes dificuldades para ultrapassar, cada um de nós. Cada um tem uma dificuldade diferente do outro. Então, o que precisamos é de uma ajuda mútua. Tem pessoas que não têm condições de nos retribuir. Isso é uma prática da caridade muito importante. Você fazer sem esperar a retribuição. Então, que a gente possa ter isso bem claro nas nossas mentes,
para que possamos fazer as coisas sem ter a necessidade de receber em troca. Porque isso seria realmente uma troca. Eu faço para o outro porque o outro pode fazer para mim. A caridade não é isso. A caridade é a gente poder fazer para o outro sem esperar retribuição. Ponto. Foi isso que Jesus nos mostrou o tempo inteiro. Que nós temos que voltar os nossos pensamentos a Ele, para que todas essas práticas do bem, sim, elas são a beneficência. Então, que a gente possa realmente fazer o melhor, fazer o bem, dentro das nossas possibilidades. Aqui, na mensagem do Espírito João, ele fala um trecho assim: e todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literários, cujas obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazei os seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrada para o auxílio aos infelizes. E ele continua aqui falando dos pintores, escultores, em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos a menos. Então é muito importante que a gente pense nisso, né? Porque nós podemos ajudar, nós podemos realmente tirar do nosso coração os melhores sentimentos, porque todos nós estamos carentes de bons sentimentos. É tão agradável quando chega alguém, te consola, te ampara, você ter ao seu lado uma pessoa a qual você pode confiar, pedir bons conselhos. Tudo isso é beneficência. Uma prece é uma beneficência que nós fazemos. Então, neste momento a qual nós estamos passando, dentro dessas nossas dificuldades atuais, desse vírus, né? Então, assim, se nós façamos preces para esses profissionais a qual estão de frente, com muitas dificuldades, que passam principalmente aqui no Brasil, a falta de equipamentos, uma série de situações. Que façamos prece para o corpo médico, para todos aqueles colaboradores que estão dentro dos hospitais. Né? E tem um outro trechozinho aqui, que ele fala o seguinte: vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. Então, que nós possamos semear todos esses benefícios que estejam ao nosso alcance. E nesse momento de coronavírus, essas preces para essas pessoas que estão trabalhando nos trabalhos essenciais é uma beneficência muito grande para com todos eles. Que nós possamos fazer isso, que nós possamos ter essa coragem, essa vontade, retirar de nós os melhores sentimentos possíveis para colocar na nossa prece, envolvendo a todas essas pessoas, consolando-as, levando até elas sentimentos de paz, rogando ao Mestre Jesus que possa amparar a todos nós nesse momento de grande dificuldade e de grande oportunidade que nós temos de crescimento e de desenvolver as nossas boas ações, a prática da caridade. Que Jesus nos abençoe,
na tarde de hoje, agora e sempre. Graças a Deus.